depois dos dinossauros, vamos ao sexo. É uma coisa que é do passado, que é do presente e que esperemos que seja do futuro, embora com o algoritmo e a inteligência artificial nunca se sabe, há mesmo quem ache que possa deixar de existir, porque nos tornaremos autossuficientes. Não sei se é disso que vai falar a Marta Crawford, ela é muito conhecida, já, enfim, todos viram seguramente como divulgadora, como psicóloga especialista nesta área, quer em programas de televisão, quer em artigos de jornal, quer em outro tipo de coisas, está presente na nossa sociedade há muitos, muitos anos, e a Marta vai então agora falar sobre pedagogia do sexo. Olá, eu não trago nada digital para mostrar, portanto vou só falar e vou falar um bocadinho de uma ideia que tive e que espero que um dia venha a concretizar-se. Essa ideia surgiu em 2010. Em 2010 eu fui convidada para fazer enfim, para falar no TEDx do Porto, a convite de Manuel Forjás, e nessa altura o que ele me pediu para falar era sobre a felicidade sexual, portanto um tema que para ele era importante e que para mim é extremamente importante, é como é que nós todos conseguimos ser sexualmente felizes. E se sabemos o que é isso de ser sexualmente felizes? É uma outra questão, porque muitas vezes vivemos a nossa sexualidade a achar que é assim, que está tudo bem, que pronto, mais coisa, menos coisa, de vez em quando, umas vezes vamos ao castigo, outras vezes fazemos por prazer, e mais ou menos está instituído que a coisa vai andando, não é? E não estamos a falar de frequência, não estamos a falar das posições, do que é que fazemos de manhã à noite, tem a ver com esta sensação de vivermos a nossa sexualidade de facto de uma forma tranquila e de nos sentirmos felizes com ela, gostarmos, porque de facto a sexualidade é uma coisa extremamente importante para qualquer homem, qualquer mulher, para nos sentirmos bem connosco, com a vida, com o outro, na relação. E, portanto, daí o facto de eu achar que este tema da felicidade sexual é uma coisa extremamente importante e já vão perceber também porque é que desse tema depois surgiu uma ideia. Portanto, eu vim para Lisboa no dia seguinte a ter terminado o TEDx, não sei, alguns adormeci no sofá, quando acordei tive uma ideia, tipo, achei que era uma epifania, uma epifânia, lá como se diz, e de repente disse, eu vou criar um museu pedagógico do sexo. Pronto, foi esta a ideia. E pensei, que fixe, vou fazer um museu, mas e depois ao mesmo tempo, mas porquê é que eu me lembrei de fazer um museu pedagógico do sexo e não fiz um centro cultural, ou fazer uma clínica, ou montar, sei lá, cromos no Pingo Doce ou outra coisa qualquer, não é? Pronto. A questão é que eu achava e acho que, de facto, a arte aliada à cultura, aliada ao design, aliada ao sexo, é uma forma de entrar, enfim, nas pessoas, se calhar, de uma forma mais abrangente e de uma forma mais bela. E eu gosto de coisas bonitas e, portanto, achei que o museu seria a forma mais interessante de divulgar esta ideia de felicidade sexual. Pronto. A ideia surgiu, como disse, em 2010, portanto, hoje estamos em 2018, portanto, já há imenso tempo que... Eu estou há 14 minutos a falar e 52 segundos. Não, pois não. Agora fiquei baralhada, não sei qual vai ser o meu tempo. Tenho que me avisar depois. Está bem? Portanto, estava eu a dizer, em 2010, quando pensei nisto, enfim, que eu quis tentar materializar, tentar pensar como é que eu conseguia concretizar este projeto, qual era a melhor forma. E esta ideia de Museu Pedagógico do Sexo é interessante e diferente de qualquer tipo de museu do sexo que vocês possam estar a imaginar. Portanto, eu, ao longo deste tempo, tive muitas conversas com muitas pessoas e sempre que alguém me apresentava, a Marta Crawford quer falar sobre o museu, o pedagógico ia sempre, era um museu do sexo. Portanto, as pessoas recebiam-me com um sorrisinho entre dentes, não é? Lá vem ela, vai propor lá um daqueles museus de Paris ou de Barcelona, ou desses sítios que as pessoas, quando iam ao estrangeiro, iam visitar e não sei o quê. E, portanto, lá me recebiam com uma certa simpatia para me cumprimentar e tal, mas tinham sempre a ideia que aquilo que eu iria falar era, de facto, um museu do sexo, daqueles que alguns já tinham visitado e outros não tinham, mas imaginavam o que era, não é? Uma sex shop, com um bocadinho de pó, com chicotes no andar de baixo e, portanto, com uma série de material muito fálico, portanto, muitos pénis, porque normalmente os museus têm que ter muitos pénis, não é? Porque os pénis é a coisa mais importante do mundo, não é? Segundo
pensam algumas pessoas, não é? Mas, efetivamente, esses museus, para mim, são museus que não me interessam. Daqueles que eu visitei, não visitei todos, mas são museus que, de facto, não têm curadoria nenhuma, não têm nenhuma preocupação pedagógica, não querem, enfim, não, querem mostrar, querem apelar ao tal sorriso nervoso, àquela ideia de que, enfim, o sexo é assim uma coisa esquisita, uma coisa que todos temos acesso. Agora falamos muito porque temos muita pornografia, porque temos a net, vemos tudo e não sei o quê, mas continua a ser aquela coisa que de alguma forma nos faz ficar nervosos, não é? Pronto. Este museu, de facto, é um museu para todos. A ideia deste Museu Pedagógico do Sexo, que foi batizado com o nome Musex, é um museu para todos. É a grande distinção, não só, mas é uma forte distinção de qualquer outro museu do sexo pelo mundo, porque é um museu onde se pretende que entrem crianças, jovens e adultos. Se vocês sabem aquelas lojas do imaginário, há sempre uma porta mais pequenina e uma porta maior. Aqui, eventualmente, 3 portas, porque aquilo que os adultos podem ver tudo, as crianças só poderão ver algumas coisas, não que o conteúdo, em termos de programação ou de conteúdos das exposições, sejam kinky, ou seja, só com chicotes, porque não é esse o objetivo deste museu. Pronto. A ideia é, de facto, educar desde o início. Porque aquilo que eu constato é que muitas vezes os conteúdos relacionados com as questões da sexualidade aparecem na vida dos miúdos, das crianças, às vezes um bocadinho tarde demais, porque não se fala de determinado tipo de coisas com as crianças, porque se calhar os pais e muitas vezes a escola não arranja a melhor forma de chegar a estes conteúdos de uma forma mais tranquila e, portanto, às vezes são vistos de uma forma um bocadinho, enfim, pouco interessante e estamos sempre a falar só da contracepção e das doenças que vêm aí, que nos vêm atacar. Falamos pouco do prazer, falamos pouco das relações, falamos pouco de uma série de coisas que são extremamente importantes naquele grande tema que é a sexualidade. Para conseguirmos ser felizes sexualmente, temos que também aprender a falar sobre intimidade sexual. E isso não acontece em lado nenhum. Não se fala sobre intimidade sexual. Não existe. Não existe. Não é? Não faz parte. Vai-se falar como, não é? E nós temos facilidade em contar anedotas porcas no café ou falar da vida dos outros quando há um escândalo qualquer sexual de um político, de alguém, comentamos, mas depois, na intimidade da relação com a outra pessoa, muitas vezes não conseguimos afirmar efetivamente aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos, aquilo que nos sabe bem e aquilo que não nos sabe bem. E eu tenho a experiência disso diária, sendo psicóloga clínica, trabalhando de consultório, fazendo muito parte da minha vida profissional de trabalho de consultório com casais, vejo que, independentemente da idade, tenham eles 80 anos quando procuram ajuda, 70, 60, 40, 30, 20, ou 18, ou 15, as preocupações, muitas delas, existem da mesma forma e não se percebe como é que alguém com 80 tem as mesmas preocupações de alguém com 10, enfim, chamemos 15, 20. 10 também não chegamos, quer dizer, têm preocupações, mas são de outra natureza. Mas o que é certo é que as preocupações, apesar do tempo ir passando e haver algumas diferenças e o acesso à informação, à internet, ter aparentemente dado ferramentas às pessoas para melhor entenderem as questões da sexualidade e estarem mais informadas, nisto que tem a ver com esta tal comunicação íntima, com esta capacidade de autodeterminação daquilo que quero e daquilo que não quero na relação com o outro, parece que continuamos na mesma pasmaceira. Porquê? Porque as pessoas agora fazem tudo muito online, não é? Temos os Tinders, temos tudo, mas depois toda aquela parte que era importante e que já era difícil, que era esta tal comunicação e trabalhar isto desde pequenos, a relação com o meu corpo, a relação com o outro, a relação com o que eu quero, a relação com aquilo que eu não quero. E, portanto, essas coisas cada vez são menos trabalhadas e, portanto, daí eu ver pessoas mais novas que aparentemente deveriam ter outro tipo de forma de estar, aparentemente, não é? Deveriam ter outra forma de estar relativamente ao sexo e mantêm determinado tipo de preconceitos, de medos, de ignorância, que não era suposto, ou era bom que não existisse, porque sabemos que com tudo o que leva à ignorância, ao medo e à falta de conhecimento, leva a tomadas de decisões irresponsáveis, a opções que não são certas, fazer muito pelo outro e não por si próprio, e, portanto, isto de facto não gera felicidade absolutamente nenhuma. Este museu, como eu disse, é um museu para todos.
E, portanto, daí o objetivo destas tais múltiplas portas, com programação, com conteúdos muito específicos para estas várias faixas de etária, portanto, através de exposições, onde existe a preocupação da arte, do design, não é? De programação cultural, que vai para além só de uma programação que tenha a ver com o lado expositivo, não é? Portanto, são exposições interativas, exposições umas permanentes exatamente para abordar tudo o que são conteúdos que estejam relacionados com os conteúdos programáticos da educação sexual, mas também todo o outro género de exposições que têm a ver com arte, com a coleção erótica, eventualmente, do Museu Berardo, exposição de artistas estrangeiros que possam vir cá apresentar formas de ligar a ciência à arte. Portanto, temos uma série de preocupações em mostrar a sexualidade de uma forma muito mais abrangente, falar do prazer, não ter medo de falar das questões do prazer, do significado do prazer, da satisfação, do corpo da mulher, do corpo do homem, e desmistificar e tirar a maior parte de preconceitos que se possa ter, efetivamente, ainda relativamente à sexualidade, tendo um espaço onde isso é possível discutir. Este museu também pretende ser um museu ativista, portanto, ter digamos, uma atividade que junta a comunidade, tendo causas anuais, cada ano se trata uma causa que vai abraçar e que, no fundo, vai ter programação específica relacionada com isso. Esta interação com a comunidade, através das escolas, através das universidades, pretende que, de facto, para além da vertente expositiva, que, de facto, o museu sirva de motor e difusor, no fundo, desta alteração do pensamento relativamente à maior parte dos preconceitos, que seja um museu que consiga discutir e trazer aquilo que são as problemáticas, as preocupações para dentro do museu, mas que o museu também tenha essa preocupação grande com a comunidade. É um museu que pretende também que tenha uma cariz um bocadinho diferente, se calhar, de outros museus, porque tem a preocupação da informação, do aconselhamento e eventualmente, da terapia inserido dentro do espaço do museu. Ou seja, eu vou visitar uma exposição, mas, de facto, eu tenho algum tipo de preocupação relativamente à sexualidade, num tema mais abrangente, eu tenho a oportunidade, dentro do espaço museológico, também pedir ajuda para uma intervenção que eventualmente pode ser mais terapêutica, mais clínica, enfim. Pronto, este museu também pretende, de facto, ter aqui uma ligação às universidades e alguns laboratórios, como o Sex Lab, que existe no Porto e em Lisboa, exatamente para ser um produtor de ciência, conseguir, não no início, mas à medida que vai conseguindo, concretizando todos os seus objetivos, de facto, ser aqui um núcleo produtor também de ciência. Porque, de facto, este museu será o único museu que existe com este forte cariz pedagógico, portanto, o único museu do sexo, digamos assim, pedagógico e do mundo, porque não existe outro igual, com este tipo de vontade e objetivos e esta missão tão ampla relativamente a ele. Portanto, em 2010 surge a ideia, passaram 8 anos, eventualmente podem perguntar, então, o que é que andaste a fazer até agora, porque ainda ninguém ouviu falar desse museu. O que é certo é que é difícil fazer um museu. É difícil criar um museu. É difícil que as pessoas percebam exatamente aquilo que são as pretensões deste museu. Como eu disse, muitas conversas que eu tive, as pessoas receberam porque me queriam conhecer e não pelo projeto em si. A maior parte das pessoas, quando eu entrava, tinha um sorrisinho, aquele tal assim meio kinky e tal, pensar o que é que ela vem aqui falar sobre, que assunto é que ela vai abordar, e normalmente no final diziam-me que de facto não estavam à espera que eu lhes apresentasse um projeto que tivesse estas características. Portanto, na cabeça havia já um preconceito a priori, não é? Quando eu falava sobre o assunto, e quando acabava a conversa as pessoas percebiam que não era nada daquilo que elas tinham imaginado, eventualmente desde o dia em que se tinha marcado a reunião até aquele dia, muitas fantasias sexuais sobre o que é que seria o tal museu do sexo que ela ia falar, provavelmente teriam acontecido, e depois as pessoas ficavam com uma visão totalmente distinta sobre a matéria. E eu ficava sempre super feliz. Bem, de qualquer maneira, decorreram 8 anos. E 8 anos correu muita tinta, não é? Sendo eu de Lisboa, gostava que o museu fosse em Lisboa, já tive para ser em Lisboa, já tive para ser no Porto. A certa altura pensei, se calhar estou a ter uma ambição desmesurada relativamente aos objetivos deste museu, portanto o melhor é fazer uma exposição.
tentei trazer uma exposição que vinha de Sydney, que era uma exposição XPTO, com um investidor, enfim, digamos, nestes 8 anos aconteceu tudo, não é? Aconteceu tudo relativamente ao projeto, na minha vida, separei-me, voltei-me a casar, a minha tia morreu, o meu cão morreu há 2 semanas, chateei-me com a sócia que ia fazer o projeto, que entretanto se tinha transformado numa plataforma online, um museu completamente online, e portanto, nesse caso, não poderia ser dirigida às crianças. Enfim, tenho uma árvore enorme, os meus filhos cresceram, fiz programas, fiz livros, enfim, a vida continuou com muitos altos e baixos e o projeto acompanhou exatamente também esses altos e baixos que eu tive a nível pessoal. Portanto, este museu, de facto, já teve várias faces. O objetivo, desde o dia 1, desde o dia em que eu acordei no sofá, era, de facto, criar o Museu Pedagógico do Sexo. É essa a minha pretensão, é isso que vai acontecer. Não sabemos quando, mas vai acontecer, é uma promessa, mas, efetivamente, este museu, eu penso que é uma oportunidade para todos podermos usufruir e aprender e dialogar e estar informados e usufruir de um tema da sexualidade de uma forma muito mais ampla e, se calhar, até menos preconceituosa. E daí ser o Museu Pedagógico do Sexo, ser o Musex. E pronto, fico por aqui.